Ok, presidente, não foi. Então, nós já estamos aqui com a sessão de hoje em gravação. Essa é a sessão da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 15 de fevereiro de 2022. Estão presentes aqui na sessão eu conduzindo os trabalhos, doutor João Maluf Júnior, os demais juízes, doutora Luciana da Silva Vendramini, doutor Eduardo Soares de Mello e doutora Sulamita Alayon. Temos a presença aqui também dos patronos que farão sustentação oral, doutor Marcos Eduardo Lagrota Prenolato e a doutora Daniela Andrade dos Santos. Vamos iniciar pelo processo da Braskem S.A., AIN 4142-488, de relatoria da doutora Luciana. Eu vou fazer aqui os registros de sustentação oral, né? E em seguida já abro a possibilidade para a edição do voto. É um recurso de ofício, né, da Secretaria da Fazenda. Então, a doutora Luciana já se encontra a possibilidade de edição do seu voto, e assim que desejar, já pode iniciar a leitura do relatório e em seguida passar a palavra para o patrono proceder à sustentação oral. Doutora Luciana. Ok, muito obrigada, presidente. Mais uma vez, bom dia a todos. A conduta infracional relatada nesse aí é a apropriação indevida de crédito do ICMS referente à energia elétrica adquirida e não consumida em processo de industrialização. Trata-se do percentual de 1,76% da energia elétrica consumida no estabelecimento, que, conforme o relatório técnico apresentado pelo contribuinte, foi utilizada em áreas administrativas. A autoridade fiscal atuante se manifestou e, embora entendendo que a defesa apresentada era intempestiva, reconheceu que os créditos do ICMS referente à energia elétrica adquirida e não consumida em processo de industrialização foram estornados pelo autuado. O órgão do julgamento de primeira instância, considerando que o fisco concordou que os valores em questão foram estornados pelo contribuinte, antes do início da ação fiscal, julgou improcedente a acusação fiscal consubstanciada no presente aí. A representação fiscal se manifestou pelo não provimento do recurso de ofício. Esse é um resumo do relatório, presidente. Doutor Eduardo Lagrota. Bom dia, presidente, bom dia, relatora, demais julgadores, colegas presentes. Vou ser sucinto, né, como bem dito aí pelo relatório. Trata-se do julgamento de recurso de ofício, apresentado por regência, né, da legislação, só que no arrazoado da FESP houve concordância pela manutenção da decisão de primeira instância, a qual julgou integralmente improcedente o auto de infração. Trata-se de uma infração de crédito indevido sobre energia elétrica, aquisição de energia elétrica, que no caso, na época da fiscalização, não foi observado que o contribuinte havia, sim, expurgado o percentual com base no laudo apresentado, inclusive, que consta dos autos em acompanhamento ao próprio auto de infração pela autoridade autuante. Então, coloca-se essa situação à vênia dos senhores por conta dessa improcedência, né, em primeira instância, inclusive concordância da FESP em razões, né, do recurso de ofício,
Inclusive, gostaria só de ressaltar, para que não haja nenhuma dúvida, que os estornos aconteceram. O contribuinte apresentou, né, junto à impugnação, todas as suas apurações, né, seus registros, seus FDs, comprovando que houve o estorno no valor similar ao percentual que havia sido apresentado nos laudos. Sobre o ponto da intempestividade, na leitura do relatório, eu gostaria de esclarecer que houve uma confusão do fiscal autuante, porque ele não considerou o fato do auto ter sido lavrado numa sexta-feira. Ele contou a partir de sábado, não descontou os dias não úteis, entendeu? Então, sobre essa questão de tempestividade, também entendo que já foi superada, mas como houve aí menção no relatório, achei por bem colocar os senhores. E, por fim, agradeço a atenção de todos e peço pela manutenção da decisão de primeira instância e o não provimento do recurso de ofício. Muito obrigado. Doutora Luciana. Okay, obrigada, doutor. Vou passar aqui a leitura do voto. Como eu já tinha dito, né, a acusação fiscal trata da apropriação indevida de crédito ICMS, referente à energia adquirida e não consumida no processo de esterilização. O percentual de 1,76% utilizado em áreas administrativas. Na defesa, o contribuinte apresentou seus motivos, afirmando que teria obedecido às normas da legislação de regência e efetuado o estorno do percentual da energia elétrica consumida na área administrativa da empresa. Asseverou ter juntado aos autos demonstrativo da apuração do ICMS e FD, referente a todos os períodos autuados, que comprovariam que o estorno dos créditos ICMS teria ocorrido antes do início da ação fiscal. E concluiu que, ante tais circunstâncias, a presente exigência fiscal não poderia prevalecer. A autoridade fiscal atuante se pronunciou sobre os argumentos formulados e, embora suscitando a intempestividade da pressa defensiva, reconheceu que os créditos do ICMS foram de fato estornados pelo autuado. Por um lado, o julgador monocrático, com observância às normas previstas na legislação de regência, concluiu pela tempestividade da defesa apresentada pelo autuado. Inicialmente, abro aspas, né? Inicialmente, cabe ressaltar que a autuada apresentou defesa de forma tempestiva, ou seja, dentro do prazo de 30 dias, a partir da notificação do lançamento do AIM. A notificação ocorreu no dia 28 de 5 de 2021, uma sexta-feira, e a contagem do prazo somente pode ser iniciada em dia útil. Desse modo, o termo inicial da contagem ocorreu no dia 31 de 5 de 2021, sendo a defesa protocolizada em 28 de 6 de 2021. Portanto, dentro do limite de 30 dias, foi considerada apta para ser processada no contencioso administrativo. Por outro lado, quanto ao mérito da acusação fiscal, o juízo de piso, na esteira da manifestação de folhas de 278 e 279, julgou improcedente a exigência fiscal por entender que, ao longo da defesa, a autuada logrou êxito em provar, através dos livros, que teria efetivamente estornado todos os créditos e provou ainda que os estornos foram feitos de modo tempestivo e antes da ação fiscal. A dota representação fiscal se manifestou pelo não provimento do recurso de ofício. Como bem se vê, as explicações apresentadas pelo contribuinte em sede de defesa foram consideradas satisfatórias pela autoridade atuante, pelo julgador monocrático e pela dota representação fiscal. De fato, ao promover o exame dos autos, constato que os créditos questionados pelo fisco no presente AIM encontram-se consignados no demonstrativo do valor total do estorno de crédito dos registros fiscais de apuração do ICMS, operações próprias, juntado às folhas 156 a 275. Eu faço aqui uma planilha que eu faço o cotejo de todos os demonstrativos. Nesse contexto, considerando que as explicações e as provas apresentadas pelo autuado se revelaram suficientes a demonstrar o estorno do percentual de energia elétrica utilizado na área administrativa da empresa, tenho que a decisão recorrida não merece reparo. Diante disso, conheço do recurso de ofício para negar reprovimento, mantendo a decisão recorrida que cancelou o crédito tributário exigido no presente AIM. Como voto, doutores? Muito obrigado, doutora Luciana. O caso é relativamente simples, né? Eu acredito que ficou bem claro, né? E todos entenderam. Então, eu vou fazer aqui. Normalmente, eu passo a palavra para cada um, mas eu vou aproveitar aí a clareza, né? E a simplicidade do caso
e apenas perguntar se alguém tem alguma questão a levantar a respeito do voto da doutora Luciana, senão a gente encerra os debates e passa direto para a votação. Alguma questão a ser colocada? Não, né? Então, vamos passar, então, diretamente, vou encerrar os debates. A doutora Luciana ainda não registrou o voto, né? Ok, doutora, está registrado. Então, muito obrigado, doutora Luciana. O voto registrado pelo não provimento do recurso de ofício. Eu vou encerrar os debates e verificar o quórum para a votação. Quórum verificado, vamos então iniciar a votação. Doutor Eduardo. Muito bem. Votação realizada. O processo de Braskem S.A., AIM 4142488, teve o julgamento do recurso de ofício conhecido e não provido em julgamento unânime, em decisão unânime. Eu agradeço aqui a presença do doutor Eduardo Lagrota, e tenha um bom dia, doutor Eduardo. Vamos passar para o próximo processo. Tá, muito obrigado. Peço licença para me ausentar da sessão. Até logo. Bom trabalho. O próximo processo de Fera Lubrificantes Limitada, AIM 4141149, de minha relatoria. Tem aqui a doutora Daniela Andrade dos Santos para fazer a sustentação oral. Então, peço aos colegas que se dirijam para o processo. O voto já se encontra, inclusive, registrado, mas eu lerei aqui o relatório e passarei a palavra para a doutora Daniela. Esse é um processo, é um recurso ordinário, né? A decisão de primeira instância, ela julgou procedente o AIM, que trata de uma acusação que é de falta de pagamento em substituição tributária na entrada interestadual de gasolina A, em razão de regime especial ex officio. Vale a pena ler aqui a descrição da infração. O contribuinte deixou de pagar a substituição tributária, o Estado de São Paulo, em operações de entradas interestaduais de gasolina A, por meio de GARES, né, em descumprimento à imposição do regime especial ex officio. As referidas operações tiveram origem na refinaria de petróleo Manguinhos, estabelecimento localizado no estado do Rio de Janeiro. O contribuinte foi regularmente notificado ao fazer prova dos recolhimentos relativos a cada operação de entrada, no entanto, não fez tal comprovação até a presente data. Comprova a infração, relatório fiscal, as cópias dos DANFs, enfim. Em suas razões recursais, a autuada alega nulidades da decisão recorrida, né, por ausência de enfrentamentos de argumentos, insubsistência do lançamento por ausência de investigação sobre a dúplice constituição do crédito tributário, impossibilidade de invalidação automática dos eventuais deveres instrumentais da refinaria de petróleo Manguinhos, nulidade do regime especial, impossibilidade de transferência de responsabilidade tributária do substituto para o substituído por meio dos regimes especiais 192/2019, 195/2019 e o 001 de 2020, impossibilidade de cálculo de juros de mora acima da Selic, caráter confiscatório da multa, a representação propugna pelo não provimento do recurso. Esse é o relatório. Eu vou passar a palavra para a doutora Daniela. Doutora Daniela. Olá, senhor presidente, bom dia. Senhor relator, ao mesmo tempo, bom dia a todos. Serei bastante breve também na sustentação desse caso.
Gostaria de chamar a atenção principalmente para o valor do auto de infração que foi lavrado contra a Fera, que é de R$ 121.847.515,98, já computados juros e multa. Eu chamo a atenção para esse valor porque, assim como esse caso, como outros autos de infração que são lavrados pelo Estado de São Paulo contra a Fera, todos correspondem às operações que ela efetua com a Refit, que é a refinaria de Manguinhos, que fica localizada no estado do Rio de Janeiro. Já que a responsabilidade é da Refit de fazer o recolhimento do ICMS-ST, por ser uma operação de gasolina, não caberia à Fera efetuar esse recolhimento. Um dos pontos mais alarmantes que a gente reitera no recurso, deixou de ser enfrentado pelo julgador de piso, se concerne essencialmente quanto à ilegalidade dos regimes especiais que foram impostos. Já que, tanto nesse auto como em todos os outros que são lavrados contra a Fera, não há provas da fiscalização que esse imposto não foi recolhido pela refinaria. Então, caracterizaria um duplo recolhimento desse imposto que eles impõem contra a Fera por meio desses 3 regimes especiais. Tivemos a oportunidade também de juntar aos autos um parecer que foi elaborado pelo professor Paulo de Barros, que ele explicita a impossibilidade de impor um regime especial contra o contribuinte para fazer com que ele seja o sujeito passivo de uma obrigação que corresponde a outro, que dá início à cadeia. E, além do mais, que essa imposição também contraria o convênio 110 de 2007. Por ter deixado o julgador de piso de reconhecer esse ponto do recurso e de explicitar com relação a esses argumentos, a gente sustenta essencialmente isso, que não poderia ter essa autuação com base só nos regimes especiais. Okay? Eu vou deixar esse ponto mais em evidência, porque é base também para a nulidade que nós arguímos no recurso ordinário. Então, por hora, senhores, eu agradeço a atenção de todos e peço pelo provimento do recurso ordinário. Passo a palavra. Obrigado, doutora Daniela. Vou, então, ao voto. Eu adianto que, no meu sentir, aí, a decisão recorrida, ela andou aí numa linha muito tênue, né, entre uma decisão concisa e uma decisão completa, né? Então, ela acabou sendo, eu acho que, na minha opinião, ela deixou de abordar algumas questões que, de fato, são, para mim, relevantes, né, nesse caso. E, então, eu estou propondo aqui o retorno dos autos para que a nova decisão seja proferida em primeira instância. Eu até transcrevi aí o trecho, na verdade, toda a decisão, né, se encontra dos itens 6 até o item 19 dela, em relação ao mérito, né, e eu até transcrevi toda a decisão aí, e realmente ela não é uma decisão completamente assim, ausente, né, completa ela. Não, de fato, ela traz algumas razões, né, para decidir, mas ao ler com mais vagar a decisão, eu acabo me deparando com o não enfrentamento efetivo, né, das questões postas pelo contribuinte, né. Então, são várias questões que o contribuinte trouxe na primeira instância, né, eu digo aí que eu coloco aqui do item 1 até o item 6, né, que são os pontos que foram colocados pelo contribuinte, mas especialmente a questão relativa aos regimes especiais, né? Então, eu vou direto ao ponto aqui, logo depois da transcrição do trecho da decisão, né? Eu digo assim, veja-se que, ao se debruçar sobre as alegações do contribuinte que atacam o regime especial que lhe foi imposto, a decisão recorrida, de um modo geral, enfoca a questão sob o argumento de que não há o que se falar sobre a legalidade e regularidade do referido regime, já que a autuação não diz respeito, por exemplo, à regularidade da empresa Manguinhos, conforme segue em verbos. Aí o trecho da decisão, mais uma vez, que trata especificamente desse ponto, né? Então, eu digo, dessa forma, a decisão recorrida, com todo respeito, deixou de atacar o cerne da questão levantada na defesa do contribuinte. Eu vou voltar um pouquinho e vou ler esse trecho da decisão, né? Ela diz o seguinte: entretanto, item 8 da decisão, entretanto, observa-se no auto de infração em julgamento que a empresa Fera não foi autuada em decorrência da situação cadastral da fornecedora,
à refinaria de petróleo Manguinhos, mas por deixar de recolher o imposto discriminado às florestais, em descumprimento do regime especial ex officio. E mais na frente diz, a refinaria de petróleo Manguinhos figura nos autos apenas como fornecedora de gasolina A para a empresa Fera. E mostram os autos que a empresa Fera não foi autuada por negociar com a refinaria de petróleo Manguinhos, mas por ter deixado de pagar o ICMS na entrada nesse estado, os respectivos combustíveis. Então, esses são os dois trechos principais que tratam dos regimes, né? Então, eu digo assim, dessa forma, a decisão recorrida, com todo respeito, deixou de atacar o cerne da questão levantada na defesa do contribuinte, a respeito da regularidade do regime que ele foi ex officio imposto, o qual constitui a razão principal da lavratura do presente AIN, já que sem o descumprimento do referido regime não haveria que se falar na presente autuação. A única fundamentação apresentada na decisão recorrida, que, a meu ver, trata especificamente de tais regimes, apenas aborda no seu parágrafo 14 a questão referente à vigência do regime, nada tratando sobre as demais questões postas na defesa, que efetivamente atacam a validade e regularidade dos regimes. Ela diz que, contudo, o regime especial ex officio, de folhas tais, diário oficial tal, do dia tal, e revela nos autos que os fatos geradores do imposto não pago pelo autuado ocorreram na sua vigência. Portanto, devido. As operações que ensejaram o dever de pagamento do tributo se processam entre os meses tais, dessa maneira o imposto exigido no AIN se afigura correto. Né? Então, no meu sentir, a decisão recorrida foi, com todo respeito, insuficientemente fundamentada e incompleta em relação às questões postas na defesa, o que, em vista da proteção da ampla defesa, reclamam que seja determinado novo julgamento, de primeira instância. Por essas razões, eu acolho a preliminar de nulidade da decisão recorrida, posta no recurso. É como eu voto, então submeto aí a apreciação dos meus pares. Doutora Luciana. Presidente, eu concordo com o seu entendimento. A decisão, de fato, não examinou a controvérsia em toda a sua extensão, então eu acompanho seu voto. Obrigado, doutora Luciana. Doutor Eduardo. O doutor continua sem áudio. Oi, estão me ouvindo agora? Agora sim. Me perdoa, estou com problema para desativar o mudo, ele vai e volta, mas eu acompanho na íntegra o relator. Obrigado, doutor Eduardo. Doutora Sulamita? Acompanho também, doutor João, e parabenizo pelo voto. Obrigado. Doutora Karina? Presidente, eu não tenho nada a acrescentar. Obrigado. Então, nós vamos encerrar aqui os debates. O voto já se encontra registrado pela anulação da decisão anterior em fase de defesa, né? Então, encerrando os debates, verificando o quórum. Iniciando a votação. A votação realizada, processo de Fera Lubrificantes Limitada, AIN 4141149, teve o seu recurso ordinário provido para anular a decisão anterior em decisão unânime. Muito obrigado, doutora Daniela. Tenha um bom dia. Agradeço a todos, desejando também um bom dia de trabalho. Pedir licença para me retirar da sessão. Muito obrigado. Então, temos mais dois processos aqui, sendo que um deles, em razão não sei se os doutores perceberam, mas eu estou aqui com uma rouquidão, né, uma
tive um problema aí de gripe do H3N2 nessa semana e que me derrubou. Realmente eu fiquei sem condições, né, de terminar o voto do Valadão Indústria e Comércio, de Massa Zeirelli, e tinha algumas questões que eu ainda precisava consolidar, né, enfim, deixar bem claro que não é um caso tão simples, né? Então, eu peço para... Não poderei trazer o voto hoje, eu peço para retirar de pauta esse processo do AIN 4141230 será, então, retirado de pauta. Já até realizei aqui a retirada. Então, eu peço aos colegas que se dirijam ao último processo da pauta, que é o Pedro de Godoy Bueno, AIN 4140548, também de minha relatoria. O patrono não se encontra, né? Então, eu vou proceder à leitura do voto e relatório. Trata-se de um recurso ordinário, né? A decisão de primeira instância julgou procedente o AIN, também só uma acusação de falta de pagamento por guia de recolhimentos especiais na importação, né, de dois cavalos, né, dois animais, né, da espécie equinos, né, e o contribuinte ele conseguiu desembaraçar sem o recolhimento do ICMS por meio de medida liminar em mandado de segurança, né? Então, são 2 DIs. Nas observações do AIN consta essas informações, né, de que, e elas vão ficar mais claras, porque eu vou ler isso no meu voto, né, de que, na verdade, o AIN foi lavrado depois que a segurança foi denegada, né? E, portanto, aí houve aí uma manifestação da Procuradoria-Geral do Estado de que não havia mais o óbice da suspensão da exigibilidade, né? E já poderia, então, ser exigido o crédito tributário. Então, na verdade, não é aqueles casos em que a autuação é feita ainda com a suspensão da exigibilidade, né? E apenas para evitar a decadência, né? Mas há uma complicação nesse caso, eu vou só explicar. Quando o contribuinte é notificado, né, logo em seguida que a Procuradoria se manifesta a respeito de não haver mais óbice, né, óbice a lavratura do AIN, ou não haver mais óbice para a exigência, né, isso não é um caso usual, né, porque a Lei 13.457 fala que não impede a lavratura do AIN, a propositura de ação, né. Então, mas de qualquer forma foi assim que aconteceu nesses autos. A lavratura do AIN ocorreu depois dessa manifestação da Procuradoria Fiscal. Então, essa manifestação vem aos autos, né, depois que foi denegada a segurança, ela vem aos autos, então, e aí a fiscalização notifica o contribuinte, né, para comprovar o recolhimento do imposto referente a essas importações. Aí o contribuinte, logo em seguida, ele vai e faz um depósito judicial, pede ao órgão do judiciário, né, que se pronuncie para que volte a haver a suspensão da exigibilidade, né, e também pretende que não seja cobrada a multa punitiva, né, com isso, né. A fiscalização entendeu que, como ela já estava sob ação fiscal por conta da notificação, que não haveria aí óbice para lavrar um auto de infração cobrando multa punitiva. Então, o contribuinte alega o seguinte, que no momento do cálculo para efetivação do depósito judicial, constante dos autos judiciais, o recorrente utilizou-se do sistema da Cefaz para cálculo dos juros e multa, né, conforme demonstrado no recurso dele, né, o programa que gera, né, as GARES, né, e depende de informações de quem está gerando a GARE, né, por exemplo, informação de
de data de vencimento, informação de valor da receita, né, de valor do imposto, né, devido, e o programa calcula apenas os juros de mora e a multa de mora, né? É isso que calcula o programa. Esse programa aí que é de geração de GARI. E aí o contribuinte vai e faz o recolhimento, se fizer com base na GARI que é emitida, do imposto que ele informou, seu imposto devido, né? Isso é obviamente sujeito à posterior verificação do fisco, e do juros de mora e da multa de mora, né? Com base nos dados de vencimento e de data de pagamento que o contribuinte também informa, né? Então, normalmente, esse é o caso, né, quando se vai pagar alguma coisa que se deve e se emite a GARI e faz o pagamento na rede bancária da GARI e tal. Mas, no caso dos autos, o contribuinte utilizou o sistema para calcular o valor que deveria ser feito, né, do depósito para que o depósito correspondesse ao montante integral do crédito tributário, né, referente a essas duas DIs. Então, ele alega que não pode estar errado, porque ele fez através do sistema da Secretaria da Fazenda. Outra alegação é que o auto de infração apenas foi lavrado para evitar a decadência e não pela ocorrência de infração, mesmo porque o ICMS não foi recolhido, em razão de que o recorrente estava respaldado por decisões judiciais proferidas e já demonstradas, estava declarada inexigível o imposto depositado em juízo por força de determinação judicial, sendo, portanto, inviável considerar que o contribuinte, no período abarcado pela decisão, esteve em mora, já que, por certo, nesse caso, o contribuinte não concorreu para o atraso no pagamento do imposto no prazo fixado pela legislação regente, muito menos praticou qualquer infração. Também alega que o devedor, entretanto, não tem que arcar com a multa, pois não se pode penalizar o descumprimento de uma obrigação até então inexigível por força de liminar. Fala que, demonstrado a inexistência de falta de recolhimento por dolo ou fraude do recorrente, requer-se seja reformada a decisão recorrida, suspendendo a exigibilidade de ICMS em questão, nos termos do artigo 151, bem como anulando-se o auto de infração e afastando-se a cobrança de remanescente ao que foi depositado pelo recorrente. Né? E, por fim, fala que seja reconhecida a satisfação do recolhimento dos juros e da multa no patamar de 10%, conforme recolhida pelo recorrente, e aí ele está falando dos juros da multa de mora, né? pois apurada diretamente no link de emissão da GARI, do órgão fazendário, beneficiário do ICMS em questão. Ou, ao menos, né, a mesmo que seja limitado o percentual da multa em 20%, e aí eu acho que ele está falando da multa punitiva, né, sobre o valor do tributo, sob pena de caracterização do ímpeto confiscatório da sanção, expressamente vedado pela Constituição Federal. Enfim, essas são as razões do contribuinte. Eu vou ao voto e digo o seguinte: as folhas 4851 consta a decisão da primeira Câmara de Direito Público em 11 de outubro de 2019 que denega a segurança, pleiteada pelo importador ora autuado. As folhas 54, a PGE informa em 21 de fevereiro de 2020, agora já em 2020 isso, né? Que, em face da decisão acima referida, não haveria mais óbice à exigibilidade do crédito tributário. As folhas 55, a notificação da Delegacia Regional Tributária da Capital, da RTC3, cujo recebimento via AR se deu em 17 de julho de 2020, dirigida ao contribuinte, ora autuado, instando a apresentar as guias de recolhimento de ICMS referentes às importações de que tratam os presentes autos. Em seguida, as folhas 57 e 58, a petição datada de 21 de setembro de 2020, ou seja, poucos dias após a notificação ser recebida, ela foi recebida no dia 17 de julho, e o contribuinte, então, no dia 21 de julho, ele apresenta uma petição ao desembargador da primeira Câmara de Direito Público, requerendo a juntada de guia de depósito judicial e a suspensão da exigibilidade do ICMS. As folhas 60, a comprovante de pagamento do Banco Bradesco, né, de 21 de julho, ou seja, na data da petição, foi feito o pagamento,
no valor de R$ 1.236.468,87. Então, aí foi o AIM lavrado no dia 9 de 2 de 2021. Então, já tudo isso, o contribuinte fez esse depósito em 21 de julho de 2020, a notificação é de 17 de julho de 2020, ou seja, então ele foi motivado a fazer esse depósito por conta da notificação, e o AIM foi lavrado em 9 de fevereiro de 2021. No corpo do AIM consta que a Procuradoria do Estado informa não haver o óbice quanto à elegibilidade, o autuado fez depósito judicial após a notificação, ou seja, já iniciada a ação fiscal, né, no valor tal, sendo que este valor deveria ser de R$ 2.516.582,40. Então, você vê que há uma diferença enorme, né, e que nos leva a crer que uma parte dessa diferença deve ser a multa punitiva, né, porque, obviamente, o contribuinte já se manifestou e está claro, né, do seu procedimento, né, que ele não considerou nenhuma multa punitiva, né, obviamente, né. Então, essa diferença deve ser da multa punitiva, né. De fato, aí nós temos o valor de tributo de R$ 1.181.000, né, a título de imposto, né, R$ 76.900 a título de juros de mora e R$ 1.258.291 a título de multa punitiva. É o que fala a fiscalização, né? Então, o saldo, segundo a fiscalização, é insuficiente para configurar depósito integral e, portanto, suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151(2) do CTN. Sendo o depósito apenas parcial, não há que se falar na suspensão da exigibilidade, então não há mais do que isso, né? Se o depósito não é integral, não há como incidir a regra do parágrafo 3º do artigo 30 da Lei 457, que diz que o auto de infração vai ser lavrado, porém sem a incidência de penalidades, né? Mas apenas no caso do inciso 2 do artigo 151 do CTN, né, que é o depósito do seu montante integral. Então, a alegação, assim como visto acima, não assiste razão à recorrente em relação à alegação de que o presente AIM foi lavrado para evitar a decadência e não pela ocorrência de infração. Muito pelo contrário, o AIM foi lavrado após notificação que, por seu turno, se deu quando a exigibilidade já não se encontrava suspensa. A alegação de recurso, que, a meu ver, necessita aquilatar melhor, a alegação de recurso, que, a meu ver, necessita aquilatar melhor o direito aplicável, é se o depósito judicial feito após a notificação, mas antes da lavratura do AIM, impediria a cobrança da multa infracional. Então, o contribuinte tem essa discussão, né, que não havia sido lavrado ainda AIM, que ele podia ter feito o depósito montante integral e que, portanto, quando o AIM foi lavrado, ele deveria ter sido lavrado utilizando aí o parágrafo 3º do artigo 30, né, já que havia aí um depósito do montante integral. Então, essa discussão mais séria do recurso, né, e aí eu trago aí os normativos, né, que estão em discussão, e eu digo assim, pois bem, as folhas 145, 146 no recurso ordinário, aí eu digo o seguinte, voltando um pouco antes dos normativos, desculpa, nada obstante, antes de adentrar na discussão acima referida, né, de que se o depósito do montante integral impediria que o auto de infração fosse lavrado com multa, né, e antes de entrar nessa discussão, eu verifico que o depósito judicial realizado pelo contribuinte não atingiu o montante integral, né, razão pela qual não há que se falar em suspensão da exigibilidade. Eu vou abrir um parênteses, e ele não atingiu, vou antecipar, ele não atingiu, não é porque não considerou a multa punitiva, não tem nada a ver com a multa punitiva, ele não atingiu porque ele não calculou corretamente o imposto devido e acho que também a multa, os juros de mora e a multa de mora foram recolhidos a menor. Então, eu digo agora o seguinte, pois bem, as folhas 145 e 146 do recurso, a recorrente especifica como obteve o cálculo através do sistema de geração de GARI do montante a ser depositado. Verifica-se que para importação referente a DI e tal, o valor informado do imposto de R$ 584.034,69 e os valores de juros de mora foram calculados respectivamente em
40 mil e 58 mil aí, aproximadamente, sendo informado data de vencimento de 1 de maio de 2019 para pagamento em 20 de julho de 2020. Né? Já para a importação referente a DI e tal, o valor do imposto foi de 473 mil e os valores de juros de mora e multa foram calculados, em multa de mora, calculados nesse patamar, eles foram também calculados com base nesse valor de imposto informado, né, de 473 mil, e com base nas datas de vencimento, que é vencimento em 1 de maio de 2019. Eu não discuto a respeito desse vencimento de 1 de maio de 2019, porque o desembaraço aconteceu no dia 30 de abril de 2019, então eu acho que essa questão aqui do vencimento é essa mesma, né? O vencimento é 1 de maio de 2019, mas o pagamento que esses valores de multa de mora e juros de mora se referem seria para pagamento, a GARI teria sido gerado para pagamento até o dia 20 de julho de 2020. Né? Então, os valores acima somados, de fato, perfazem o total depositado judicialmente informado pelo contribuinte, ou seja, somarmos esses valores de imposto, juros de mora e multa de mora para as duas DIs, então nós vamos obter aquele valor, né, anteriormente dito, né, de R$ 1.236.468,87, que consta do depósito judicial. Ocorre que os valores acima declarados e calculados pelo contribuinte não correspondem nem ao valor de imposto efetivamente devido, nem ao valor de juros de mora e de multa moratória. Primeiramente, o cálculo de juros de mora e de multa moratória realizado pelo contribuinte no sistema de geração da GARI, conforme folhas tais, tem como termo final a data de pagamento de 20 de julho de 2020, uma segunda-feira. Porém, o depósito foi efetivamente realizado um dia depois, 21 de julho de 2020, o que gera diferenças de valores de juros e multa moratória, o que já implica não ter sido suficiente o depósito para liquidar o crédito tributário. A segunda questão, e mais importante, é a de que os valores de imposto informados pelo contribuinte no sistema de GARI também não correspondem ao valor efetivamente devido de imposto. De fato, nos termos demonstrativos de folhas 8, né, um demonstrativo do fisco, né, o valor do imposto de importação, e aí eu abro um parêntese, né, para dizer o seguinte, que constitui a aplicação da alíquota de 18% sobre a base de cálculo, a qual envolve o valor CIF, mais o PIS, mais o COFINS, mais a taxa Siscomex, e ainda considera o valor de ajuste para incluir o imposto na sua base de cálculo. Né? Então, eu digo que o valor de imposto de importação para a DI 19.077.0150.0 é de R$ 652.705,85, né? Ao passo que o contribuinte informou no sistema da GARI R$ 584.034,69, um valor bem abaixo. E para a DI, a outra DI é de R$ 528.677,50, ao passo que o contribuinte informou no sistema de geração de GARI o valor de R$ 473.047,35, ou seja, um valor bem abaixo. Isso tudo está bem calculado e explicado no demonstrativo de folhas 8. Né? Portanto, o depósito realizado pelo contribuinte considerou valores a menor de imposto devido. Assim, o depósito efetuado pelo contribuinte às folhas 60, por meio do comprovante de pagamento do Banco Bradesco, de 21 de julho de 2020, no valor tal, inclui valores de juros de mora, multa de mora e de imposto inferior ao efetivamente devido, ainda que se considerasse correto o procedimento adotado pelo contribuinte ter feito o depósito judicial após notificação fiscal, porém antes da lavratura do AIM. Assim, não assiste qualquer razão à recorrente no tocante às suas alegações de que no momento do cálculo para a efetivação do depósito judicial, a recorrente utilizou-se do sistema da Cefaz e que, portanto, o depósito efetuado demonstra-se integral, uma vez que está demonstrado que o cálculo realizado pelo contribuinte no referido sistema, primeiramente utilizou o valor de imposto informado a menor pelo contribuinte e, além disso, foi realizado para pagamento em uma data
mas o agendamento foi efetuado em data posterior, o pagamento foi efetuado em data posterior, implicando em ter havido também pagamento de juros de multa moratória menor. Nesse sentido, não há que se falar em depósito montante integral em relação ao imposto e aos juros e multa moratórios. Portanto, ainda que se desconsiderasse qualquer multa infracional e que se desconsiderasse o fato de estar o contribuinte sob ação fiscal, em razão da notificação que lhe foi dirigida, o montante depositado pelo contribuinte não corresponde ao montante integral. Ante o exposto, não correspondendo o depósito realizado ao montante integral, não há que se falar em suspensão da exigibilidade, nem na aplicação da regra do parágrafo 3º do artigo 30 da Lei 13.457, razão pela qual também não há que se falar em qualquer mácula na lavratura do presente AIM. De fato, não havendo suspensão da exigibilidade nos termos do retromencionado artigo, e tendo sido notificado o contribuinte a demonstrar o recolhimento do imposto exigido nas importações por ele realizadas, não o fazendo, fica a fiscalização obrigada a lavrar presente AIM, cobrando o crédito tributário devido. Assim, ao meu ver, fica superada. Desculpa, só um minutinho. Probleminha na garganta aqui. Assim, a meu ver, fica superada a discussão a respeito do momento do depósito, ou seja, o fato de ter sido feito antes ou após a existência de ação fiscal ou de auto de infração, já que o depósito não se mostrou nem apto a cumprir o requisito da integralidade do montante devido. Em relação à questão da incidência do CMS nas referidas operações de importação, conforme a questão de mérito, né, conforme já bem abordado na decisão recorrida, encontra-se ela sob incidência da regra do parágrafo 1º do artigo 30 da Lei 13.457, ou seja, a concomitância com a ação judicial importa a renúncia do direito de litigar no processo administrativo. Em relação ao pedido de limitação da multa punitiva, o contribuinte alega lesão ao princípio do não confisco tributário, nada obstante, em razão do disposto no artigo 28 da Lei 13.457, alegações desse naipe não vêm sendo mais conhecidas no âmbito deste TIT, de modo que, por coerência em relação às inúmeras decisões por mim proferidas nesse sentido, também aqui dela não conheço. Então, por tais razões, eu conheço parcialmente do recurso ordinário, porém, na parte conhecida, nego provimento. Eu acho que deve ter ficado claro, né, o voto. Se alguém tiver alguma dúvida, fico à disposição, submeto, então, a apreciação dos meus pares, o voto já se encontra registrado. Doutora Luciana. Presidente, eu entendo que a matéria foi muito bem analisada no seu voto, tá? Eu parabenizo. Estou bem clara a inexistência do depósito do montante integral e também as implicações de tal fato. Então, não tem nada a acrescentar, acompanho integralmente seu voto. Muito obrigado. Doutor Eduardo. Eu acompanho também o relator. Obrigado, doutor Eduardo. Doutora Sulamita. Nem nada a acrescentar, então acompanho integralmente. Obrigado, doutora Sulamita. Doutora Karina. Presidente, não tenho nada a acrescentar. Obrigado. Então, vamos passar a... Vou encerrar os debates, o voto já se encontra registrado e pedir a confirmação dos colegas para o quórum de votação. Então, quórum realizado, vamos então iniciar a votação.
votação finalizada. O processo de Pedro de Godoy Bueno, AIN 4, 140.548, teve o julgamento do seu recurso ordinário não provido, conhecido parcialmente não provido em decisão unânime. Vamos encerrar a votação. Esse foi o último processo da pauta de hoje, né? É uma pauta que foi bem rápida, né? E eu, como é de praxe, né, no passado já combinamos que vamos manter, então, esse procedimento. Eu vou passar aos colegas, a cada um dos colegas, para as suas considerações finais. As minhas considerações são, eu agradeço, né, a presença dos patronos que estiveram aqui, e também agradeço a presença dos colegas aqui, demais juízes, né, pelo julgamento de hoje. Estamos iniciando aí nosso mandato e estamos aí esquentando, né, os motores, né, e vamos então seguir em frente. Eu agradeço e desejo uma boa semana a todos e até a próxima sessão. Sem antes dizer que, mais uma vez, é um prazer ter a doutora Sulamita aqui conosco, né, na primeira Câmara. No mandato anterior, a doutora Sulamita substituiu várias vezes, esteve conosco aqui, foi quase uma juíza efetiva aqui dessa Câmara, né? Então, muito obrigado, doutora Sulamita, sempre bem ponderada, né, sua participação, e seja bem-vinda, né? Então, eu passo a palavra agora para a doutora Luciana, para suas considerações finais. Doutora Luciana. Presidente, eu não tenho muito a acrescentar, só queria agradecer a participação de todos, né, e desejar boas-vindas para a doutora Sulamita também, e desejar uma boa semana. Melhoras para o senhor, presidente. Muito obrigado, doutora Luciana. Doutor Eduardo. Eu acho que todos nós vamos render nossas homenagens à Sulamita, né? Não, quando eu a vi, eu tive a satisfação, né? Porque eu já dividi também várias sessões com ela na segunda Câmara, e ela sempre se mostrou não só conhecedora tecnicamente, mas combativa e uma pessoa extremamente simpática. E em relação ao último voto, né, eu achei muito bom, presidente, você ter dado as explicações antes de ler, porque tem muito detalhe, né? Então, só o fato de você, de forma mais informal, explicar algumas questões do voto, depois ler, facilitar a nossa compreensão. Então, desejo a todos também uma ótima semana. Muito obrigado, doutor Eduardo. Doutora Sulamita. Eu que só tenho a agradecer aí por toda a receptividade de todos os doutores, sempre um grande aprendizado participar aqui das câmaras de julgamento, estou sempre à disposição quando precisarem também, e também desejo a todos uma boa semana e parabéns aí pelos votos que foram proferidos na sessão. Obrigado, doutora Sulamita. Doutora Karina. Presidente, eu somente quero desejar uma boa semana a todos. Excelente. E uma boa recuperação. Obrigado. E tomem cuidado aí com H3N2. É uma gripe bem chatinha. Eu já estou me recuperando. Graças a Deus, já estou 90% já. Ainda bem que foi logo depois da sessão passada, né, que eu comecei a sentir os sintomas. Então, ficou exatamente no meio das duas sessões. Não houve a necessidade de faltar aí a nenhuma sessão. Tá bem. Mas é isso. Tenha uma boa semana. Nós vamos encerrando por aqui. Essa foi a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 15 de fevereiro do ano de 2022. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia. Bom dia.